Oi, Heitor. Voltamos aqui com a parte 2. Trouxe mais 8 questõezinhas, bem parecidas com aquelas que a gente resolveu no bloco anterior, tá bom? No outro videozinho. É, mais uma vez, para você fixar, tá bom? Eu te indico uma coisa que eu indiquei para os meninos, pro João, pro Miguel e pro Antônio, é que você dê pausa, tente resolver antes de eu falar a resposta. Depois você tira do pausa e você vê como que é a resposta, se bateu com sua resposta e tal, se tá tudo certo, tá bom? É uma forma também de você treinar e de você ver se você tá conseguindo fazer sozinho. Como aquela outra eu fiz o tempo todo com você, nessa daqui você pode fazer esse exercício, tá? Pra ver se você tá realmente pegando o assunto, tá bom? Vamos lá. A primeira questãozinha, ela diz o quê? Que dois triângulos, tá? Deixa eu afastar aqui. Que dois triângulos, eles possuem os 3 lados com as mesmas medidas, tá? Isso garante que eles são o quê? Bom, lembra que se ele disse que os 3 lados têm a mesma medida dos dois triângulos, quer dizer que é um triângulo L, L, L. Se é um triângulo L, 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 é um triângulo que são triângulos que contêm congruência, né? São iguais. Um triângulo é igual ao outro. Então, eles possuem congruência, a gente fica com a letra B, tá bom? Aí, se quiser resolver a questão 2, eu deixei mais centralizada aqui a figura. Dá pausa e depois tu volta, tá? Então, na questão 2, ele deu pra gente aqui o que cada segmento que era igual ao outro. E o que é que eu fiz? Eu desenhei um triângulo vermelho e um triângulo azul. E fui escrevendo os segmentos que ele mandou, né? Segmento AB, segmento A e o segmento B, tá? É igual ao segmento DE, segmento DE, certo? O segmento AC do triângulo vermelho, AC. E o segmento DF do triângulo azul, segmento DF do triângulo azul. E os ângulos que ele mandou marcar foram o ângulo A, que tá aqui, de verde, e o ângulo D, que também tá aqui, de verde, certo? E aí ele perguntou aqui se essas informações garantem que seja um triângulo por congruência LLL, LAL ou ALA, ou então se não é possível garantir a congruência. Vamos ver aqui junto comigo? Olha só, ele me disse que o segmento AB, não foi? É igual ao segmento aqui, ó. É igual ao segmento DF. DE, né? Tá aqui, igual ao segmento DE. Até aqui tá certo. Então, a gente tem um lado igual. Beleza, vou marcar aqui, ó, lado. Vamos seguindo. Ele disse que AC... deixa eu ir anotando aqui com outra cor, com branco, pronto. AB é igual a DE, não foi? Então, a gente marca já aqui, lado. E aí, o que foi que ele falou aqui no outro ponto? Ele disse que o segmento AC é igual ao segmento DF. Vamos lá. Segmento AC é igual ao segmento DF. Sim, tá aqui. Foi ele que disse. E disse que o ângulo A, é igual ao ângulo D. Que o ângulo A, é igual ao ângulo D. Ok. Se a gente olhar aqui, a gente tem o que, ó? Lado, que aí a gente marca o lado. Ângulo e lado. Tá vendo? Dos dois lados a gente tem isso. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Tá ok? Então, a gente viu o quê? Que essas informações garantem que seja uma congruência por lado, ângulo, lado. Tá ok? Então, vamos aqui marcar a letra B de bola também. E vamos para a questão 3. O que a questão 3 diz pra gente? Que dois triângulos, eles possuem 2 lados iguais. Ok? Dois triângulos possuem 2 lados iguais, beleza. E um ângulo qualquer igual.
Não pode ser um ângulo qualquer igual. O ângulo tem que ser igual nos dois para que eles sejam congruentes. Que ele perguntou se pode afirmar que são congruentes ou não. Não. Por quê? Porque ele falou que era um ângulo qualquer. Não pode ser um ângulo qualquer, tá? Tem que ser um ângulo igual dos dois lados. Ele falou que os dois lados são iguais, né? Então, o ângulo que está entre eles não pode ser um ângulo qualquer. Não pode ser 15 graus no triângulo ABC e 25 graus no triângulo DEF. Não pode. Tem que ser 15 graus no ABC e 15 graus no DEF, tá bom? Então, a gente pode afirmar que são congruentes? Não, porque não é um ângulo qualquer. Tem que ser um ângulo exatamente igual, tá? Então, a resposta aqui é não. Na questãozinha 4, nós temos que dois triângulos, eles possuem dois ângulos iguais. Beleza, dois ângulos iguais. A gente já viu, né? Tem um que é ângulo, ângulo. E um lado entre esses ângulos igual. Aí, ó, não falou que era um ângulo, não falou que era um lado qualquer. Ele falou que era um lado entre eles, tá bom? Que é igual, e disse que era igual. O mesmo valor de um lado, o mesmo valor de outro. Então, é ALA. E aí? Nesse caso, é ALA. Temos essa opção? Temos a letra C. Tá ok? Você tá conseguindo imaginar essas imagens na sua cabeça? Porque tem uns que eu desenho, outros não. Que é justamente para você fixar isso mais na sua cabeça, tá bom? Isso é importante, você imaginar. Para um pouquinho, tenta imaginar. Aos poucos, isso aí vai imaginar rapidinho na sua cabeça, tá bom? Vamos lá, questão 5. Nós temos dois triângulos que possuem três ângulos iguais. Nós podemos afirmar que eles são congruentes? Eles possuem três ângulos iguais. A. Isso existe? Não. Como congruência, não. Mas isso aqui mostra que os dois triângulos, eles são semelhantes, mas congruentes não. Congruentes só é quando é lado, 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 ângulo, lado, ou ângulo, lado, ângulo. Tá ok? Nunca ângulo, ângulo, ângulo. Não vai ter isso, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem a letra C como resposta. Eles são apenas semelhantes, mas congruentes eles não são, tá bom? Questãozinha 6. Vamos lá. Sobre os triângulos congruentes, é correto afirmar que eles têm apenas a mesma forma? Apenas a mesma forma não. Ele tem a mesma forma, mas não é só a mesma forma. Ele também tem o mesmo tamanho, tá? Então, quando ele disse que era apenas a mesma forma, aí tá errado, porque ele não tem só a mesma forma, ele tem, além da mesma forma, também tem o mesmo tamanho. Letra B, ele tem a mesma forma e o mesmo tamanho? Sim, isso aqui tá certo, ele tem a mesma forma e o mesmo tamanho, tá? Essa aqui já é a nossa resposta correta, tá ok? Olha, se você estiver tendo dúvidas também sobre essa parte do conteúdo, eu indico você fazer a mesma coisa que eu indiquei João e Miguel, que quando eles estão com dúvida na parte teórica, eu sempre falo, lê antes, lê a parte do livro de vocês antes de tentar fazer as questões ou de ver o vídeo e tal. Eu acho que eu até já disse pra você naquele outro vídeo grande sobre congruência. É importante ler aquilo dali, aquela história, ela ajuda a gente a entender e a fluir melhor nas questões, tá bom? E até a fazer essa imaginação. Vamos lá para a próxima? Questão 7, a questãozinha de interpretação. Veja só, um engenheiro, ele quer construir duas estruturas triangulares exatamente iguais. Para garantir isso, que sejam exatamente iguais, ele precisa medir apenas um lado, medir dois lados, medir três lados ou medir apenas os ângulos. Olha, veja só, se ele quer dois triângulos iguais, né, duas estruturas triangulares exatamente iguais, então ele quer dois triângulos congruentes, né, exatamente iguais. E dois triângulos exatamente iguais, eles podem existir por meio de três coisas, que são as regrinhas da congruência. Lado, lado, lado,
lado, ângulo, lado, ou ângulo, lado, ângulo. E aí, nessas opções aqui, vamos ver o que é que ele disse. Para garantir isso, ele precisa medir apenas um lado? Não, ele tem que medir os 3 lados para saber se os 3 lados são iguais. Ele pode medir só 2 lados, é o que tem na letra B. Não, tem que medir os 3 lados. Letra C, medir os 3 lados? Sim, precisa medir os 3 lados. Para quê? Para garantir que ele seja lado, lado, lado. Ou medir apenas ângulos? Não, medir apenas ângulos não vai adiantar. Por quê? Porque não existe congruência por ângulo, ângulo, ângulo. Lembra daquela questão que a gente fez? Não existe ângulo, 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 tá? Mas existe lado, lado, lado. Então, para garantir isso, ele precisa medir os 3 lados, certo? Letrinha C. E vamos para a última questão aqui, nível de prova, mas a gente já fez uma questão parecida com essa, então espero que você acerte, né? Se tiver dado pausa, quando você tira do pausa, você volta e a gente tá vendo aqui. Olha só, observe. E nós temos o segmento AB, que ele diz que é igual ao segmento PQ do outro triângulo. Isso daqui, você sempre imagina assim, cara, que esse lado aqui que eu pintei de amarelo é um triângulo. E que esse lado aqui que eu pintei de vermelho é outro triângulo, tá? Então, o triângulo AB, vou desenhar esse aqui pra você, vai ficar mais fácil. Amarelo, não foi? O primeiro que eu falei. Então, aqui de amarelo nós temos A, B e C, tá? E o outro lado é vermelho, né? Vamos fazer aqui. Opa, foi mal aqui. Não, foi mal. Assim. Assim e assim. E nós temos o triângulo ABC e esse aqui PQR. PQR, né? Vamos lá. B, Q e R. Tá certo? Deixa eu ver. Ah, não, tá errado. Não, tá certo. P, Q e R, tá certo. Pronto, foi mal. Eu parei aqui pra desenhar, que isso aqui eu não deixei desenhadinho, não. Tá vendo? Se você usar a imaginação, dá pra sair. Aí, vamos lá. Ele tá dizendo aqui, é ele que tá falando aqui, que o lado AB é igual ao lado PQ. Vamos lá, fazer de branco. Que o lado AB é igual ao lado PQ. Pronto. Depois ele diz que o lado BC, cadê o lado BC? Que o lado BC é igual ao lado QR. Ah, tá aqui, ó. Eu sabia que eu tinha trocado isso aqui. Isso aqui é o Q. E aqui é o R. Ó, porque ele disse que o lado BC, tá aqui, ó, BC, eu já marquei, BC, é igual ao lado PQ. Tá vendo como é igual ao lado PQ? Oxi, aqui é R. Agora eu tô confusa nesse daqui, tá? Pera aí. Vamos desenhar de novo. Vamos desenhar de novo esse triângulo. É confusinho mesmo. Às vezes a gente fica caindo. Pera aí. Esse assim. A, B e C. Vou botar 90 graus aqui só pra me marcar. E esse outro aqui, assim. P, Q e R. Então, ele disse que o triângulo AB, ele disse que AB, aqui, é igual ao PQ. Igual ao PQ. Beleza, tá certo aqui.
Depois ele disse que o lado BC é igual ao lado QR. Ah, agora tá batendo. É o lado QR. E depois ele disse que o lado AC, tá vendo que eu marco 1, 2, 3? Pra marcar o primeiro lado, o segundo lado e o terceiro lado. E aí eu não erro na hora que eu tô olhando. É igual ao lado PR. 1, 2, 3. É igual ao lado PR. Desse modo, ele perguntou, podemos afirmar que os triângulos, eles são congruentes por... Aí, lado, né, ó. Esse lado é igual a esse lado, ó, 1 igual a 1. O 2, esse lado é igual a esse lado. E o 3, esse lado é igual a esse lado. Então, nós temos lado. Podemos afirmar que esses triângulos são congruentes por lado. É isso. Foi dificinho essa, foi pegada, hein? Mas pra você ver, tipo, se você foi, achou que errou, que nem eu achei aqui, o que eu fiz? Apaguei e fiz de novo. Comecei de novo, devagarinho, até achar, tá bom? E matemática é assim, treinando e você vai pegando e não erra mais não, tá bom? Até mais, Heitor. Qualquer dúvida você escreve aí embaixo, tá bom?